1 Samuel 30. Vamos ler todo o capítulo. Sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul, e Ziclague e a esta, ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. Davi e seus homens vieram à cidade e acharam-na queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até que não tiveram mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e filhas. Davi, porém, se reanimou no Senhor seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Acharam no campo um egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão, ele comeu, deram-lhe a beber água, deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passas. Comeu, recobrou então o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão nem bebia água. Então lhe perguntou Davi: de quem és tu e de onde vens? Respondeu o moço egípcio: sou servo de um amalequita e meu senhor me deixou aqui porque adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto contra o lado sul dos queretitas, contra o território de Judá e contra o lado sul de Calebe, e pusemos fogo em Ziclague. Disse-lhe Davi: poderias, descendo, guiar-me a esse bando? Respondeu-lhe: jura-me por Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos de meu senhor? E descerei e te guiarei a esse bando. E descendo o guiou, eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo e bebendo e fazendo festa, por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte. E nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados em camelos, fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto havia tomado os amalequitas, também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes haviam tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Tomou também Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi, e diziam: este é o despojo de Davi. Chegando Davi aos 200 homens que, de cansados que estavam, não puderam seguir e ficaram no ribeiro de Besor,
saíram ao encontro de Davi e do povo com que ele vinha. Davi, aproximando-se destes, o saudou cordialmente. Então todos os maus e filhos de Belial dentre os homens que tinham ido com Davi responderam e disseram: visto que não foram conosco, não lhes daremos o despojo que salvamos. Cada um, porém, leve sua mulher e seus filhos e vá embora. Davi, porém, disse: não fareis assim, irmãos meus. Com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou às nossas mãos o bando que contra nós vinha. Quem vos daria ouvidos nisso? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal será a parte dos que ficaram com a bagagem. Receberão partes iguais. E assim, desde aquele dia em diante, foi isso estabelecido por estatuto e direito em Israel até o dia de hoje. Chegando Davi a Ziclag, enviou do despojo aos anciãos de Judá, seus amigos, dizendo: eis para vós outros um presente do despojo dos inimigos do Senhor. Aos de Betel, aos de Ramote, do Neguebe, aos de Jatir, aos de Aroer, aos de Sifimote, aos de Estemua, aos de Racal, aos que estavam nas cidades dos Jeramelitas e nas cidades dos queneus, aos de Orma, aos de Borazã, aos de Ataque, aos de Hebron e a todos os lugares em que andava Davi, ele e os seus homens. Até aí. Vamos orar? Oh Deus, mais uma vez, ao longo de nossas vidas, nós nos deparamos diante da Tua Palavra, diante da Escritura sagrada, inspirada, e num contexto de culto, de adoração ao Senhor, pedimos que o Senhor transmita graça aos nossos corações, nos ajude na interpretação e aplique a Tua Palavra aos nossos corações. Nós assim oramos e lhe pedimos, em nome de Jesus. Amém. Não sei se você lembra aqui do contexto. Os filisteus, eles tinham se juntado para lutar contra os israelitas. 5 cidades-estados lá dos filisteus se juntaram, e aquele exército ali para invadir e lutar contra Israel. E o local do encontro foi a cidade de Gate. E quando os reis filisteus chegam ali, tomam um susto porque Davi está ali. E os reis filisteus não queriam de forma alguma que Davi lutasse do lado deles. E então, um dos reis filisteus vai defender Davi e vai dizer: não, ele tem lutado comigo, eles têm estado ao meu lado e ele vai com a gente sim. E os demais reis filisteus disseram: mas de jeito nenhum, ele não vai com a gente de forma alguma. O Davi então é dispensado e voltam para sua terra. E ao retornar para sua terra, uma cidade aqui, que o capítulo nos diz que tem o nome de Ziclag, eles encontram a cidade toda destruída, queimada. Levaram tudo, mulheres, crianças, os bens, e quem fez isso foi um povo chamado de Amalequitas, que era inimigo, adversário de Davi. E eles fizeram isso porque eles souberam que o Davi estava indo para o confronto ao lado dos filisteus contra Israel. Então eles aproveitaram o momento que Davi não estaria em Ziclag, ali com seus 600 homens, e sabendo disso, eles invadiram aquela cidade e queimaram-na. Roubaram tudo e levaram as pessoas. Aproveitaram a ausência de Davi e de seus homens para atacar a cidade. Uma vez que Davi estava numa outra localidade, numa outra região, não havia como o pessoal ali de Ziclag oferecer nenhum tipo de resistência.
Então os amalequitas, num gesto ali de vingança, porque Davi vinha atacando os amalequitas, eles vão raptar o povo e levar toda a riqueza da terra de Ziclag. Olha o que diz aí o verso 1, se não é isso. Os amalequitas atacaram o Neguebe e Ziclag e haviam incendiado a cidade. Então, quando Davi chega ali em Gate e os reis filisteus não desejam a companhia dele e o dispensam, ele retorna. E aí diz o verso 3 que quando Davi chega em Ziclag, ele e os seus soldados encontram a cidade devastada. E eu fico imaginando essa cena. Cadê os meus filhos? Onde estão as minhas mulheres? A minha casa toda destruída. Imaginem a cena, a tristeza, a sensação daqueles homens ao chegar em suas casas e verem tudo destruído. E a gente ainda precisa lembrar que esses homens que estão com Davi, eles estão há anos com Davi. No meio de muita privação, no meio de muita provação, é muito tempo de sofrimento, semana após semana, mês após mês, ano após ano, fugindo, se libertando de perseguições. E ao que parece, segundo a pessoa que escreve aqui o texto, nesse momento, quando Davi e seus homens chegam naquela cidade e veem aquela cena, parece que eles chegam no seu limite. E eles não suportam mais tanta aflição a qual eles vinham sendo submetidos. Parece que aqui é o limite deles. Sabe, a gente às vezes chega no nosso limite. Nós, em alguns momentos, diante de algumas circunstâncias, nós chegamos ao nosso limite. E diante daquele quadro e daquelas circunstâncias, olha o que diz aí o verso 6. Davi muito se angustiou. Esse verbo usado aqui para angustiar traz a ideia de ser espremido. Davi foi espremido contra um canto. Da mesma forma ali que um oleiro, ele aperta a argila dentro de um molde. A ideia aqui de angustiado é isso. Ele foi apertado, amassado. Ele chega no seu limite. Muitos comentaristas bíblicos entendem que aqui Davi chegou no fundo do poço. Porque se nós olharmos o contexto no qual Davi está vivendo, aqui é o limite dele. Davi está há anos separado do seu povo, longe do seu povo há muito tempo. Davi não participa ali das ordenanças da sua religião, algo que lhe era valiosíssimo. Se nós que somos um pouquinho religiosos, ao ficarmos 3, 4 meses longe das reuniões congregacionais, sentimos falta, e para algumas pessoas isso fez e tem feito muito mal. Imagina para Davi, que vivia numa sociedade teocrática, longe de todas as ordenanças da religião. Seus planos, desesperados ali para ganhar tempo junto com os filisteus, os planos dele acabaram de ter sido revelados que foram um desastre, porque os filisteus disseram: saia daqui. Provavelmente as pessoas que davam conforto, consolo a Davi, que eram as suas esposas, vai saber se estavam vivas. Sabe por quê? Porque se você retroceder um pouquinho lá no capítulo 27, nós somos informados que quando Davi atacava as cidades,
ele matava mulheres e crianças, destruía todo mundo. Agora que os inimigos de Davi invadem a terra de Davi, provavelmente eles fizeram a mesma coisa. Vai saber se as esposas que davam consolo a Davi estavam vivas. E para piorar a situação ainda mais, esses 600 homens que vinham acompanhando Davi há muito tempo, pela primeira vez eles se voltam contra Davi. E se voltam de tal forma que querem destruí-lo. Olha o que diz aí o verso 6. O povo falava de apedrejá-lo. Os homens que estavam com ele falavam em matar Davi, porque estavam tomados de tamanha amargura, porque os seus filhos e filhas tinham sido levados. Há um comentarista bíblico que diz o seguinte sobre esse cenário aqui de Davi: aqui está um sério e perturbador retrato do povo de Deus, ou de Davi. Não há momentos em que você acha que as coisas não podem piorar? 1 Samuel 30 nos mostra que, por piores que estejam, podem sim piorar. Há momentos em que você conclui que o seu problema atual é a última gota. Então vem Ziclag, a última gota, depois da última gota. Ele diz que nesse momento aqui, Davi perdeu completamente as forças, entrou em total desespero, por causa de tudo que ele já vinha vivendo. Agora, ele não tem mais ninguém, nem os homens que estavam com ele. E aí o texto nos diz que nesse momento de completo desespero, olha como que termina o verso 6. Davi, porém, se fortaleceu no Senhor seu Deus. É interessante que às vezes Deus faz isso com alguns de nós. Ele tira tudo para que a gente possa recorrer, só ter a Ele para recorrer. Davi não tinha mais ninguém aqui, mais nada, absolutamente nada. Deus removeu todas as muletas de Davi. E é muito interessante essa expressão no verso 6, porque se você observar, no verso 4, é dito que Davi não tinha mais forças. Davi não tinha mais forças. Contudo, onde a força de Davi falhou, a força do Senhor prevaleceu sobre Davi. É muito interessante a gente comparar o verso 4, onde diz que ele não tem mais forças, aqui com o verso 6, onde diz que ele encontra forças no Senhor. E é muito interessante a gente perceber que antes, Davi, não aqui, mas tempos antes, meses antes, Davi, ele vinha buscando forças, ou ele vinha recorrendo à sua própria capacidade, aos seus próprios recursos. Você não encontra aqui nos capítulos anteriores Davi orando, Davi recorrendo, buscando orientação na palavra de Deus. Mas nesse momento de completo desespero, ele se afasta das suas argumentações, ele se afasta dos seus recursos, e o que dá a entender aqui é que ele se lança completamente e de forma dependente ao Senhor. Pela fé, ele se apega a Deus e às promessas do Senhor.
Davi muito se angustiou. A ideia ali, né, do fim. Porque já não tinha mais forças. Ele perdeu tudo. Os amigos que vinham ao lado dele falavam em matá-lo. Davi, porém, se reanimou no Senhor seu Deus. Gente, como que nós nos reanimamos em Deus? Como que isso acontece? Como que, usando aqui a linguagem do texto, como que a gente encontra forças em Deus? A própria Bíblia nos responde. Se a gente faz perguntas ao texto bíblico, o texto bíblico nos responde. Se você olhar, e aí eu peço que você olhe, lá no capítulo 23, nos versos 16 e 17, nós encontramos aqui uma pista, dentro da história de Davi. E aí o verso 16 diz: então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi a Oreza, e lhe fortaleceu a confiança em Deus. Jonatas ajudou Davi a encontrar forças em Deus. E como que Jonatas fez isso? Nós já vimos, mas aí o verso 17 nos diz que Jonatas vira para Davi e lembra a Davi das promessas de Deus para ele. Quando Davi está ali em crise, Jonatas vira para ele e diz: não fique assim, porque você será o próximo rei de Israel. Você sabe disso, isso é uma promessa do Senhor. E Jonatas fortalece Davi com uma promessa. E é possível, é muito provável que nesse momento aqui em Ziclag, diante daquela cena terrível, da cidade toda queimada, dos familiares, sabe-se lá onde estão, se estão mortos, dos amigos querendo destruí-lo, é muito possível que Davi tenha se fortalecido ali, lembrando das promessas de Deus. É possível que ele tenha se agarrado nas promessas de Deus. É possível que Davi tenha lembrado ali da personalidade, da natureza de Deus, onipotente, fiel, soberano. Se você olhar aí no capítulo 27, no verso 1, nós falamos sobre isso. Nesse momento aqui, Davi fala consigo mesmo, dele para ele mesmo. Disse Davi consigo mesmo. É ele raciocinando, é ele refletindo. E muitas vezes nós fazemos isso, nós ficamos diante dos problemas, nós ficamos conversando com a gente mesmo e a gente não chama Deus para o diálogo, para saber a vontade dEle. Agora, Davi fala ao próprio coração sobre o Deus a quem ele serve, e ali ele encontra forças. Alguém disse o seguinte sobre esse contexto: fortalecer-nos em Deus significa lembrar do que a Escritura diz sobre Deus e suas promessas, e aplicar essas promessas e verdades à situação a qual nós estamos vivendo. Cada provação faz com que vozes opostas soem aos ouvidos do Filho de Deus. Uma é a voz das nossas circunstâncias, dizendo-nos que tal situação não nos dá esperança. A outra é a voz da fé, dizendo-nos que nosso Deus é suficiente para a provação. Então, diante de situações e contextos onde parece que nós chegamos no nosso limite, onde nós estamos ali sendo imprensados contra as circunstâncias e a vida, assim como o oleiro amassa-lhe a argila, o texto bíblico nos diz que Davi ele se fortaleceu nas promessas do Senhor. E uma vez fortalecido e revigorado, olha o que diz aí o verso 9:
Davi e seus 600 homens que com ele estavam foram ao ribeiro de Besor. A gente não sabe o que aconteceu para esses homens serem... para eles terem mudado de ideia, porque eles queriam matar o Davi. Provavelmente o Davi falou alguma coisa ali com eles, o texto não nos diz isso. Mas alguma coisa aconteceu que Davi ainda os convenceu de continuar. E eles acompanham Davi até uma localidade perto de Besor, o ribeiro de Besor. E a geografia bíblica nos diz que de onde Davi estava ali em Ziclag, diante daquela cena terrível, até Besor era aproximadamente 25 quilômetros. Então lembrem-se da jornada desses homens. Eles estão vindo de um cenário onde eles são desprezados para não lutar lá de Gate. Chegam em Ziclag, encontram aquela cena, preocupados, desesperados, andam mais 25 quilômetros. E aí diz o texto, olha aí verso 10, que quando eles chegam lá, eles estão exaustos demais, diz o verso 10. Cansados. A expressão aqui traz a ideia de exauridos. E estavam tão cansados que o texto diz que dos 400, 200 não conseguiram continuar. Pararam ali e disseram: para nós não dá mais. A gente não consegue mais. E aí diz o verso 10 que Davi continua a perseguição com os 400 homens. E quando nós lemos aqui que Davi continua a perseguição, verso 10, a gente não faz ideia do que é isso aqui, sabe por quê? Porque Davi está perseguindo os amalequitas. E os amalequitas, eles são um povo nômade. Eles não têm um lugar fixo. Então eles poderiam ir para qualquer lugar. Davi não tem aqui um GPS, Davi não tem aqui um satélite, Davi não tem nada aqui. Davi tem o quê? A orientação de Deus. Eles continuam a perseguição, mas para onde? Aquele povo podia ter ido para o norte, para o sul, para o leste, para qualquer lugar. E como que a gente sabe para onde Davi foi? O texto não diz. O texto não informa. Assim como muitas vezes acontece nas nossas vidas, a gente não sabe, a gente só sabe que tem que ir para onde Deus está mandando a gente ir. Igual Abraão, você vai para onde, Abraão? Não sei. Vou para onde Deus me mandar. Davi não sabe, Davi simplesmente vai. O mais importante é que ele estava sendo guiado por Deus. Ele chama lá o sacerdote, diz aí o texto, que ele consulta, e diz assim, verso 8, ele chama ali Abiatar, que é o sacerdote, e diz: Abiatar, consulta o Senhor, diz se a gente vai encontrar o povo, se a gente vai encontrar lá os nossos inimigos. Ele consultou, Deus disse: vai encontrar sim. E a prova de que eles estavam sendo guiados por Deus está aí no verso 11. Encontraram um egípcio no campo e o trouxeram a Davi. O verso 13 diz que esse egípcio era um escravo que tinha sido abandonado por um dos amalequitas, pelo seu senhor amalequita. E ele foi abandonado ali para morrer porque ele estava doente. E a probabilidade daquele homem morrer era imensa, porque além de já estar doente, o texto diz que ele ficou 3 dias e 3 noites sem se alimentar. Mas de uma forma milagrosa, ele permanece com vida. Deus preservou esse homem com vida. E Davi então encontra esse homem, e junto desse homem Davi encontra as informações necessárias para encontrar o bando que tinha feito o que fez lá em Ziclag. E aí do verso 16 ao verso 20, nós somos informados que o egípcio
ele dá informações a Davi, para que Davi chegasse até aquele bando que tinha raptado ali o seu povo, as suas esposas. Mais do que isso, dizem esses versos que Davi vai destruir os seus adversários, que estavam ali se alegrando, festejando pela vitória, por tudo que eles conquistaram. E diz o texto que Davi chega ali, eles não aguardavam aquilo, e Davi recupera as suas riquezas, recupera as suas esposas, recupera o pessoal com vida, retornam. E aqueles 400 homens que lutaram, quando retornam junto com Davi, recuperando tudo, encontram aqueles outros 200 que tinham ficado lá no ribeiro de Besor. E quando eles encontram aqueles 200, os 400 que lutaram, disse: esse pessoal aqui que não lutou com a gente, não vai ganhar nada. Vai apanhar a esposa, o filho e vai desaparecer, porque vocês são uns covardes. Então vocês apanham a sua esposa, os seus filhos e sumam da nossa presença. Davi diz aí no verso 23, nada disso. Olha o que diz aí o verso 23. Porém, disse Davi: não, meus irmãos, não façam isso com o que o Senhor nos deu. Ele nos protegeu e entregou em nossas mãos as forças que vieram contra nós. Eu acho impressionante como que os grandes homens de Deus agem em determinados momentos. Percebam a brandura com que Davi trata uma situação que poderia se transformar em algo insustentável. Se você olhar aí no verso 22, aqueles homens os 400 homens que falaram que os 200 não iam receber nada, o texto chama esses homens de filhos de Belial. Apesar disso, Davi não repreende esses homens severamente. Davi não os insulta. Davi dirige-se a eles de forma graciosa. Davi percebe que todo aquele contexto no qual eles estão vivendo é um barril de pólvora, e se ele acender uma faísca ali, explode tudo. Então Davi vira de forma pacífica e diz assim: não, ele os chama de meus irmãos. Calma. E Davi reconhece e diz para aqueles homens o seguinte: olha, o que a gente conquistou lá, na verdade não fomos nós que conquistamos, isso foi uma dádiva de Deus. Davi diz: o Senhor nos deu. Nós não alcançamos e conquistamos por nenhum plano, por nenhuma estratégia. Pensem vocês que se aquele egípcio tivesse morrido, como que a gente ia chegar lá? Foi Deus que o preservou com vida. A nossa vitória não foi alcançada por causa da nossa capacidade, da nossa inteligência, do nosso braço, não, foi providência de Deus. E como nós recebemos tudo isso gratuitamente, nós também devemos demonstrar graça para com esses que ficaram. E nessa rápida resposta, Davi nos ensina 3 princípios importantíssimos. Primeiro, um líder, ele inspira confiança quando os seus julgamentos refletem os preceitos e os princípios da palavra de Deus. Quando um líder, nas suas posições, não tem ali princípios bíblicos, o povo não vai respeitá-lo. Segundo, Davi nos mostra que os superiores, eles perdem a sua autoridade quando eles são arrogantes, mas raramente perdem a sua autoridade quando eles são corteses, quando eles são condescendentes. E Davi ainda nos ensina que a graça de Deus na nossa vida, ela nos leva a considerar o que a gente pode fazer pelas outras pessoas. E aí a gente caminha para o fim, verso 24 e 26, dá uma olhada aí. Quando Davi chegou a Ziclag, enviou parte dos bens às autoridades de Judá, que eram seus amigos, dizendo: eis um presente para vocês, tirado dos bens dos inimigos do Senhor. É interessante que lá no capítulo 28,
no capítulo 8, Samuel, quando o povo está pedindo um rei, Samuel vira para o povo e diz assim: olha, o rei que vocês estão me pedindo, quando ele chegar ao poder, ele vai tomar os bens de vocês. Mas aqui nós estamos vendo Davi não tomando os bens das pessoas. Davi oferece, Davi compartilha, Davi dá aos homens que lutaram com ele, Davi dá aos homens que ficaram no meio do caminho e não lutaram com ele. Depois, quando Davi chega na sua terra, ele chama os líderes de Judá e dá bens a eles, e dá riqueza a eles, porque esses homens, quando Davi fugia de Saul, o protegeram, o ajudaram. Davi tem um coração grato. Esses homens muitas vezes acolheram Davi nos lugares onde eles estavam. Davi, então, ele entende que quando ele foi necessitado e precisou de ajuda, aquelas pessoas o ajudaram. Agora, no momento dele de fartura, ele pensa na necessidade dessas pessoas. É exatamente assim que aqueles que são filhos de Deus precisam agir. Você foi abençoado, tem condição, abençoe. Quais lições nós podemos, além de todas essas que nós já vimos aqui, quais duas aplicações que a gente pode fazer para as nossas vidas aqui? Primeiro, o texto nos convida a descansarmos num rei justo e santo. Davi aqui, ele aponta para Jesus de várias maneiras. Davi, diz o texto, e nós vimos que ele se fortaleceu e se reanimou em Deus. Jesus, quando estava no Getsêmani, ali no seu limite, ele fortaleceu o seu coração no Senhor. O nosso Senhor, quando aguardava pela cruz, ele se fortaleceu em Deus. Outra forma de Davi nos lembrar de Jesus: Davi vence os amalequitas de forma arrasadora, libertando ali as suas mulheres, libertando o seu povo. A Bíblia nos diz que Jesus também vence lá na cruz o nosso inimigo e nos liberta completamente do domínio do pecado. Davi tomou do que era seu e deu aos necessitados de várias partes. Jesus também concede dons à sua igreja. Efésios diz que quando ele subiu às alturas, ele concedeu dons aos homens. Na antiguidade, quando os reis eram coroados, era muito comum na cerimônia de coroação dos reis, eles chamarem pessoas carentes do seu reino, pessoas pobres, e conceder a essas pessoas presentes. Era muito comum. E ao dar ao povo presentes do seu tesouro, Davi lembra Jesus Cristo. Davi aqui prenuncia a graça de Cristo como nosso verdadeiro rei. Como aconteceu com Davi e com seus seguidores. Davi vira ali, não é, para aqueles homens, filhos de Belial, e os chama de amigos, da mesma forma que Jesus chama os seus seguidores de amigos. Então aqui nós vemos uma figura messiânica, o rei no qual nós devemos descansar. E por fim, o nosso ânimo e a nossa esperança devem estar sempre no Senhor. Eu quero encerrar lembrando disso que eu vim enfatizando ao longo da nossa reflexão aqui.
Davi fortaleceu-se no Senhor, seu Deus. Gente, sempre que surge uma crise, e como elas surgem, não é? Sempre que surge uma crise, nós não devemos jogar a culpa em outras pessoas. Isso não vai adiantar. Os homens de Davi ali jogaram a culpa nele. E adiantar de quê? E adiantar de quê matar o Davi naquele contexto ali? E que culpa tinha Davi? Mas nós sempre queremos colocar a culpa em alguém ou em alguma circunstância quando surge uma crise. O que a Bíblia nos mostra através da atitude de Davi é que nós precisamos ter coragem para enfrentar a crise. E a gente vai ter essa coragem se a gente se agarrar e se fortalecer no Senhor. Quando Davi estava à beira do caos, diz o texto que ele se fortaleceu no Senhor. Deus concedeu ali sabedoria a Davi, para naquele contexto ali discernir as situações, saber quais atitudes tomar, quais providências tomar. Foi Deus quem outorgou forças a Davi para fazer aquilo que ele fez diante daquele contexto. Às vezes a gente pensa assim: eu não vou conseguir. Não vai mesmo. Com as suas forças, do seu jeito, não vai conseguir. Por isso que a gente precisa se fortalecer no Senhor, nas promessas do Senhor, lembrar de quem é o Senhor. E quando, isso é promessa bíblica, quando nós damos um passo de fé e nós confiamos no Senhor, Ele nos sustenta. Fazei prova de mim. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais Ele fará. Nós sofreríamos muito menos se vivêssemos a partir dessa verdade. Se esse princípio estivesse sempre presente nas nossas mentes, nos nossos corações, nas nossas decisões. Nós precisamos, no momento do caos, buscar forças, ajuda, auxílio, tão somente nas promessas do Senhor. Vamos orar? Ó Deus, ajuda-nos diante de tudo que ouvimos, e que essas verdades estejam firmes no nosso coração no momento que precisarmos delas. Dá-nos, ó Deus, ajuda, auxílio no momento da necessidade. Que o Senhor nos fortaleça, nos ampare, nos estimule quando estivermos no nosso limite. Que assim como Davi, venhamos a nos agarrar tão somente nas tuas promessas e sermos por elas sustentados e ajudados no momento do caos. Nós assim oramos e te pedimos, em nome de Jesus. Amém.